Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Comigo está tudo ótimo. Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo. Mas, como muitas pessoas pediram, hoje a gente vai estar explicando de forma muito mais detalhada as etapas dos tratamentos de água e vamos tentar compreender como essas etapas elas envolvem a separação de misturas. Lembrando que na semana passada a gente falou sobre as principais etapas na decantação, ou seja, na limpeza do petróleo. Hoje a gente vai ver os métodos de separação de misturas utilizados principalmente no tratamento da nossa água. E antes da gente utilizar, eu queria fazer uma recapitulação super rápida com vocês. A água a gente já sabe que é o líquido vital para a nossa sobrevivência. O que eu quero dizer com isso? É o líquido principal que nos mantém vivo, não somente nós seres humanos, mas também como os demais seres vivos, como os animais e as plantas que compõem a nossa natureza. Como que funciona a distribuição de água no nosso planeta Terra? Olhamos para esse primeiro gráfico, vocês conseguem ver que a gente vai ter cerca de 97% da nossa água que temos no nosso planeta Terra nos oceanos, o que significa que essa água ela é uma água salgada e os outros 3% da água que sobrou, a gente vai ter o quê? De água doce. Ah, professora, então ainda sobra muito. Não, gente, não sobra muito. Por quê? Desses 3%, vamos imaginar que ele seja tudo de água doce que a gente tenha. 77% dela vai ser água congelada, ou seja, vai estar lá nos icebergs, nos polos do nosso planeta Terra. 22% vai ser água subterrânea, que vai fazer parte dos lençóis freáticos. E 1% é o que vai estar nos lagos, rios e riachos e que chegam muitas vezes à nossa casa. São a água que está própria, que é passada por um processo de tratamento, que é o que a gente vai falar hoje, para ela se tornar própria para o nosso consumo. Lembrando, gente, que a água é extremamente importante para a nossa sobrevivência, principalmente se a gente levar em consideração que 75% de todo o nosso corpo ele é composto de água, tá certo? Por isso que é importante a gente dar a devida importância para esse líquido, bem como a devida preservação e conservação dele para que ele não venha faltar. Deixa eu falar uma coisinha para vocês. O tratamento de água, que é o tratamento que faz com que a água ela fique potável para chegar à nossa casa, ele nem sempre aconteceu. Ele começou a acontecer a partir do momento em que o homem, ele antes tinha uma vida nômade. O que significa isso? O homem ele não tinha uma vida fixa, ele vivia viajando de um lado para o outro. A partir do momento que o homem ele passou a ter moradia fixa numa cidade, em um bairro, em uma população, acabou se aumentando o grupo de pessoas naquele local. Em virtude desse aumento desse grupo de pessoas, acabou se inventando os primeiros empregos. Logo em seguida dos primeiros empregos, a gente teve o processo de revolução industrial. Em seguida, o processo de revolução industrial, em que muitas pessoas elas passaram por crise, principalmente de saneamento básico, que era a falta de tratamento da água, ocorreu o surgimento de várias doenças naquela época, que eram doenças que vinham de uma água que não era tratada. Por conta disso, que em Londres, em 1829, foi criada a primeira estação de tratamento de água. Se a gente for parar para pensar, não é algo tão distante da gente. 1828 foi há 2 séculos atrás. Vamos considerar que, levando em consideração que a água é o principal líquido para a nossa sobrevivência, essas estações de tratamento elas surgiram, né? Até mesmo podemos estar falando de forma bem recente na nossa história. E por que a água precisa ser tratada? Gente, a água ela precisa ser tratada porque a maioria das águas que chegam às nossas casas são águas que vêm dos rios, dos lagos e dos demais efluentes. Só porque muitas vezes essa água, ela infelizmente, enquanto está na natureza, ela tem um contato direto com vários micro-organismos, com bactérias, vírus, fungos e protozoários também. E muitos desses micro-organismos, eles podem e fazem mal à nossa saúde, acarretando uma série de surgimento de doenças. Por conta disso e por conta da proliferação desses micro-organismos, foi que o homem ele passou a entender que era necessário o tratamento de água acontecer para que a gente tivesse a nossa saúde garantida, ok? Em virtude disso, como eu disse para vocês, passou-se no mundo inteiro a ser criadas as estações de tratamento de água. E as estações de tratamento de água ela vai ter como principais objetivos
O primeiro está removendo o material particulado, ou seja, materiais grandes, como, por exemplo, bactérias e algas da nossa água. Ela vai fazer também a remoção da matéria orgânica dissolvida, que é a remoção, a retirada, por exemplo, de restos de folha, que às vezes caem da árvore, no rio. Eles vão estar retirando todo esse material. E também vão estar fazendo a remoção ou destruição completa de organismos patogênicos, que são aqueles organismos que nos causam doenças. E o mais interessante, que é dentro de uma estação de tratamento de água, ela faz a utilização da maioria dos métodos de separação de mistura que a gente viu na semana passada, que a gente já vem vendo ao longo das semanas. Por isso que é tão importante a gente estar estudando esse conteúdo e também estar estudando a aplicação dele em uma coisa que faz parte do nosso dia a dia, da nossa saúde e da nossa vida de forma geral. Aqui eu tenho um esquema bem simplificado do geralzão de como que ocorrem as etapas do tratamento de água. Eu vou explicar cada um para vocês de forma simplificada também. Primeiro a gente vai ter a represa, depois a gente vai ter a captação de bombeamento e tudo se finaliza aqui na cloração e fluoretação, que a gente vai já saber o que cada processo vai estar fazendo. O primeiro momento que vai estar ocorrendo é a captação e bombeamento. O que seria essa captação e esse bombeamento? A gente vai ter a água de um rio, por exemplo, onde nessa água de um rio a gente vai ter algumas telas, que é como se fosse um grande filtro. Por esse filtro, a água que vai ser tratada, ela vai ser captada, ou seja, ela vai ser retirada daquele rio. Durante esse processo de captação da água, essa tela que temos no rio ou numa represa, ela vai estar impedindo que, por exemplo, folhas grandes, galhos e outros pedaços maiores de detritos, eles passem por essa tela. Esse aqui é o primeiro processo que ocorre. Se a gente for levar em consideração os processos de separação de mistura que já estudamos, nesse momento aqui, nessa situação, a gente lembra logo do processo de peneiração. Porque no processo de peneiração ele vai ter como objetivo estar filtrando, né, tá deixando acumulado na parte de cima da nossa peneira os pedaços maiores que a gente quer separar e embaixo vai passando as partículas menores. Depois do processo de captação, a água ela vai ser bombeada, ou seja, por canos, até as estações de tratamento. Para lá a gente começar os outros processos de separação de mistura. Depois do processo de captação e de bombeamento, a minha água ela vai passar por um processo de pré-cloração. Nessa pré-cloração vai ser o momento em que a água ela vai receber uma adição de cloro. E essa adição de cloro ela vai ajudar a água ser retirada dessa água alguma matéria orgânica, às vezes restos de folha, muitas vezes até restos de pequenos metais que faziam parte do solo onde a minha água estava. E também esse cloro ele vai ajudar até destruindo alguns micro-organismos que podem estar nessa água. E ela é muito importante, gente, porque a matéria orgânica, se ela tiver em grande quantidade dentro dessa água que está sendo tratada, e se o cloro ele não for utilizado de forma correta, ele pode estar formando umas moléculas de trialometanos. Esse trialometanos ele é extremamente tóxico para a gente e desenvolve uma série de problemas mutagênicos no nosso corpo, principalmente no nosso sistema nervoso, ou seja, no nosso cérebro. Por isso que é importante que essa aplicação de cloro nas estações de tratamento ela seja feita realmente por uma equipe, que seja uma equipe especialista nesse tipo de processo. Continuando, depois dessa pré-cloração vai ocorrer a pré-alcalinização. Nessa pré-alcalinização, a água ela vai receber uma grande quantidade de cal ou soda. E esse cal e essa soda, ela vai ter como principal objetivo estar regulando o pH da água. Porque eu queria dizer para vocês que a água que a gente chega na nossa casa, ela nem pode ser uma água muito ácida, ou seja, que você beber e vai sentir tudo queimando. Assim como ela também não pode ser uma água muito base, que é uma água que tende a ter sabor. Ela tem que ter o quê? Um gosto neutro. Por isso que essa água, durante o processo do tratamento dela, ela recebe essa pré-alcalinização. Que nessa pré-alcalinização, ela vai estar sendo preparada para o próximo método de separação de mistura, que é a floculação. Logo em seguida, que a gente já passou pela pré-cloração e a pré-alcalinização,
vai acontecer a coagulação. De que, professora? Vai começar, gente, a coagulação de partículas grandes que às vezes ainda vem com a água que foi represada lá do nosso rio. E essa coagulação ela é muito bom, porque os pedaços grandes de sujeira eles vão tender a ir para cima do reservatório e assim vai ser melhor retirada durante o processo de floculação. Veja que tudo é um processo até um método de mistura, até um método de separação de mistura ele ser utilizado. Pronto, já ocorreu a coagulação. Olha só como é que fica toda a sujeira que tinha. Imagina só você abrir a torneira da sua casa e de repente sair pedaços de sujeira do jeito que está aqui nesse tanque. Seria desastroso e não seria nada benéfico para a saúde. Por isso que todos esses processos são importantes, inclusive esse próximo processo de separação de mistura. A floculação, como eu já disse para vocês, é a retirada desses flóculos que fica separando esses flóculos sólidos da água. Por quê? Como a gente já viu melhor, essas partículas de sujeira, que pode ser, por exemplo, terra, ou restos de matéria orgânica, como folhas, elas ficam vários pedaços em cima da água. E assim, o homem ele tem a capacidade de ir até esses tanques com uma grande rede e tá fazendo a retirada de todos esses flocos maiores, que obviamente não faz nada bem para a nossa água nem para a nossa saúde. Passado o processo de floculação, o próximo processo que a gente vai passar é o processo de decantação. O processo de decantação, vocês já sabem que é quando a gente vai fazer a total separação da água de pedaços maiores, por exemplo, como partículas de areia. Por quê, professora? Porque, gente, na maioria das vezes, lá na floculação, vocês acabaram de ver que é feito, né, formado esses pedaços grandes de sedimento, ou seja, de areia, eles são unidos. Mas mesmo depois do processo de floculação, muitas vezes a minha água, ela ainda tem pequenos pedaços, ou seja, pequenas partículas de areia, por exemplo. E essas pequenas partículas, elas não podem ir na minha água para a torneira que vai chegar na minha casa. Por isso que é utilizado o processo de decantação. Nesse processo de decantação, que dura cerca de 3 horas, a minha água ela vai ficar em tanques como esse, separado. E o que é que vai acontecer? Tudo que ainda tem de sedimento, ou seja, de pequenas partículas, elas vão ficar no fundo desse tanque. Na maioria das vezes, uma estação de tratamento é formada grandes aglomerações de lodo. Eu acredito que a maioria de vocês já deve ter visto lodo aí na casa de vocês, na calçada, principalmente quando chove, que é aquela aglomeração verde que causa e é bastante lisa. E esse lodo, ele é separado da nossa água que chega na nossa casa bem aqui durante o processo de decantação. O lodo fica na parte de baixo e a água que já está, digamos, quase 100% sem nenhum tipo de partícula é repassada para o próximo tanque, que é o tanque de filtração. Nesse tanque de filtração, gente, a água ela vai passar por algumas camadas, que são camadas consideradas filtrantes naturais. E dessa forma, ela vai estar fazendo o quê? Vai estar auxiliando para que, se ainda tiver alguma partícula, seja de areia, seja de cascalho, seja do que for, ele vai ficar preso aqui nesse grande filtro dessas camadas filtrantes. Desse modo, quando a água passa por aqui, ela vai chegar num quarto tanque, que nesse tanque a água ela já é para vir bastante limpa, porque é quase 100% impossível de ainda passar algum tipo de partículas por essas camadas filtrantes. Passado pelo campo da filtração, a nossa água agora vai passar por um processo de desinfecção. O processo de desinfecção é quando a nossa água ela já tem passado por todos os processos de separação, como vocês viram. É tudo uma questão de separação de mistura, separação de material sólido, como era o caso lá da floculação de grandes pedaços de areia, de material líquido, que é a nossa água. E passado-se disso tudo, a gente vai ocorrer a segunda etapa da desinfecção. Lembra que lá no início, quando a água ela chegou dentro do primeiro tanque, ela foi adicionado nela cloro. E aqui, num dos últimos tanques, ela é adicionado mais uma etapa, que é adicionado cloro. Por que 2 etapas, professora? Porque, gente, pode muito bem, na primeira etapa, quando foi adicionado o cloro que foi adicionado lá no início, ele não ter sido capaz de estar eliminando todos os micro-organismos. Mas lembrando, esse cloro ele tem que ser aplicado por uma pessoa que seja especialista e seja treinada por esse serviço.
Porque se você adicionar aí da sua casa, não, professora, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a água do rio, aqui que passa na frente da minha casa, e vou estar colocando cloro, que eu vou comprar na farmácia. Não faça isso, porque lembrando mais uma vez, quando você aplica o cloro numa água, que ela não foi tratada, e esse cloro ele é aplicado de forma muito abundante, acaba fazendo a formação desses trialometanos, que ocasionam uma série de mutações no nosso corpo, inclusive no nosso cérebro. Então, isso é totalmente importante de estar frisando com vocês. Não vão sair comprando cloro aí nas farmácias e aplicando na água de casa, não, tá bom? Passar pelo processo de cloração, o último processo que a água passa é o de floretação. O de floretação é a aplicação de flúor dentro da água para que esteja se prevenindo as cáries dentárias. Isso é feito no Brasil, gente, desde 1945. A Organização Mundial de Saúde, ela fez com que seja obrigatório as estações de tratamento, na sua última etapa, estar fazendo essa aplicação do flúor, tá certo? E o mais interessante é que vocês viram que os métodos de separação de misturas, eles acabam auxiliando para que a gente consuma uma água de qualidade, uma água que a gente possa dizer que é uma água potável. E desse modo a gente garanta a saúde, possamos nos hidratar sem se preocupar principalmente com algum patogênico, com algum tipo de micro-organismos que venham estar interferindo no nosso bem-estar. Mas infelizmente, vale ressaltar para vocês que em nem todos os lugares do nosso Brasil, as pessoas elas passam por esse tratamento, a água das pessoas que as pessoas consomem, passam por esse tratamento de água. Muitas pessoas aqui no nosso Brasil, principalmente aqui no Nordeste, ainda fazem o consumo de água que não foi tratada. E aí, desse modo, infelizmente, acabam contraindo várias doenças, que muitas vezes são doenças que se agravam e levam a pessoa à morte. Por isso, dê bastante valor. Cuide com bastante eficácia da água que chega na sua casa, preserve ela, use ela de forma consciente, para que ela chegue para todo mundo de forma igual e não venha acabar futuramente, tá ok? Meus amores, essa era a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês realmente sejam bem, permaneçam em casa, se cuide do papai e da mamãe, ajude eles a estar se prevenindo contra esse vírus, para que esse momento ele passe logo e a gente volte à nossa vida ao normal, tá certo? Tia tá morrendo de saudade de vocês e até a próxima semana. Tchau!